Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nossa receita é uns pãezinhos doces. É uma receita de origem argentina e eu vou recriar essa receita. Aqui eu tenho um pouco de água que tem que estar morna, com um pouco de fermento seco e açúcar. Vou misturar e vou esperar entre 5 a 8 minutos. Passado esse tempo, o meu passou 10 minutos na verdade, não ficou 8 minutos. Eu esperei mais 2 minutinhos. Passado esse tempo, vou misturar com a farinha de trigo. Aqui eu tô colocando um pouquinho de sal. Toda a informação dessa receita vai estar aqui na descrição do vídeo. Vou misturar e vou fazer um buraquinho no meio dessa farinha de trigo e colocar essa mistura do fermento que a gente acabou de preparar. Aí se mistura bem. Passado esse tempo de misturar bem, não tem outra, vai ter que passar para a bancada para começar a sovar. Essa massa, deixa eu explicar para vocês, essa massa é uma massa que a princípio ela vai ficar seca. Você vai pensar que tá faltando mais líquido, mais água, não coloca, ela é assim. Nessa segunda etapa da preparação, ela fica uma massa assim, um pouco seca, difícil até de solvar. Então tem que ter um pouquinho de paciência. Eu tive que misturar aproximadamente e solvar a massa entre 10 até 12 minutos mais ou menos. Então tem que ter um pouquinho de paciência. Depois de misturar, a massa tem que ficar assim, como se tivesse ficado seca. Aí a gente vai colocar a manteiga sem sal. A manteiga tem que estar a temperatura ambiente. A minha não tá tanto, mas eu fui colocando pouco a pouco e misturando e solvando e solvando. Você vai ver que vai ficar toda melequenta a massa, como se tivesse dado errado. Mas não é, só seguir solvando para a manteiga integrar bem na massa, que a massa vai ficar no ponto certo. Depois de solvar, pessoal, misturar toda a manteiga, é a hora que a massa vai ter que descansar para fazer todo o trabalho do fermento. Então eu vou colocar de volta aqui dentro do bowl, vou tapar com fio plástico e vou deixar descansar por aproximadamente 30 minutos. E agora a gente vai fazer a nossa misturinha. Tá vendo esse açúcar? É açúcar preto. Ele é um açúcar bastante úmido mesmo. Então eu vou misturar com um pouquinho de açúcar comum e um pouquinho de farinha. E vai ficar como se fosse uma farofinha bem soltinha. Vou misturar com a colher e depois vai ser necessário colocar a mão para ele ficar bem soltinho. E aqui tá minha massa, que já descansou, que cresceu até bastante. Eu vou dividir ela em duas partes e vou deixar a outra parte tapada para não ressecar. E com a ajuda de um rolo de pau, vou começar a esticar em uma bancada com um pouquinho de farinha de trigo para não grudar. Uma dica bem legal, na hora que você for esticar a massa, você não estica muito. Porque aí se você for cortar e vai colocar no forno, ela vai ficar muito achatadinha.
A ideia é ficar uns pãezinhos gordinhos e um pouco altinho. Essa receita é de origem argentina, ela se chama tortitas negra. A primeira vez que eu comi eu fiquei assim apaixonada, porque ela é muito gostosa. Então eu vou cortar aqui em círculos, vou passar para uma forma que já tá com um pouquinho de manteiga para não grudar e vou deixar descansar novamente por 10 minutos. Passando esse tempo, a gente vai levar para o forno, que já está pré-aquecido a 180 graus e ele vai assar entre 12 a 15 minutos. Não assa mais que isso, porque ela é uma massa que assa muito rápido. Aí depois do descanso, eu vou passar um pouquinho de água em cada uma delas. Isso vai ajudar a que fique bem grudadinho o açúcar. E assim ficaram os meus pãezinhos. Eu espero que vocês tenham curtido essa receita. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar a notificação para receber meus vídeos toda semana. E essa é a nossa receita por hoje. Manda um beijo, manda um abraço, bom apetite e tchau, tchau!